Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um estúdio vlog, como vocês já sabem. E antes de começar a falar, eu queria falar que eu tô tentando me dedicar ao máximo nos estúdio vlogs daqui, porque eu recebo diariamente mensagens falando que meus estúdio vlogs ajudaram, que ajudaram a motivar, dentre outras mensagens lindas que eu recebo de vocês, então muito obrigada primeiramente. E eu espero que vocês estejam gostando dos estilos do vídeo, eu tô tentando melhorar bastante. E vou avisar aqui no canal, porque eu avisei lá no meu Instagram, mas eu sei que muita gente não me segue lá, inclusive se você não me segue no Insta, vou deixar aí na tela pra vocês e na descrição do vídeo. Mas os vídeos aqui no canal, eles vão sair terça e quinta, uma semana, e na outra semana eles vão sair na quarta. Esse processo de vídeo vai durar até minhas provas acabarem da escola, porque tá muito corrido, muito puxado, então eu não consigo gravar muitos vídeos pra postar com essa correria. Então, quando tudo isso acabar e eu entrar de férias, ou até mesmo quando as provas acabarem, que eu acho que são em junho, então mais 2 semanas, eu acho que eu consigo postar mais vídeos, ou 2 vídeos por semana. Por enquanto, eu não sei se eu consigo, mas eu vou avisando aqui vocês. Mas bora falar de estudos, que é o que interessa aqui. E, bom, eu revisei 3 assuntos, que eram doenças de bactérias, anemia e diabetes. Caso vocês queiram saber, eu estudei por uma tabela que tá disponível lá no meu Drive. Só que ela tá dentro de uma pasta que chama Avulsos. Lá dentro tem vários conteúdos que eu acho que muita gente não vê, mas que são ótimos. E eu tava estudando por uma tabela que era basicamente só de doenças, tanto pro Enem quanto no geral. Então ele fala os sintomas, como o tratamento, essas coisas. Já falei, mas vou repetir aqui de novo. Eu tenho um drive com conteúdos tanto para vestibular quanto para ensino médio normal, enfim. Tem várias apostilas de várias escolas super renomadas e particulares. Então, o link vai estar na minha descrição. Eu recebo diariamente mensagens de pessoas agradecendo, que o Drive ajudou muito. Eu fico muito feliz de verdade. Essa era 100% a intuição do Drive. Que bom que vocês gostaram. Eu pretendo continuar colocando mais conteúdos lá. Mas enfim. E cá estou eu com a minha boa e velha ficha, que vocês já estão cansados de ver. E eu acho ela super prática, gente. Sério, eu recomendo demais. Principalmente essa, que é um tamanho pequeno, que cabe, tipo, tudo que eu preciso, sabe? Pra estudar aquele assunto. Óbvio que algumas matérias eu acabo usando 2 fichas, mas na maioria das vezes eu acabo usando só uma mesmo. E, gente, juro, eu amo muito, porque às vezes, como eu já falei pra vocês, eu sou 100% de escrever. Eu preciso escrever pro assunto fixar na minha cabeça. E às vezes eu queria só revisar um assunto e eu precisava escrever, e daí eu usava uma folha enorme, enfim. Então as fichinhas pequenas estão me ajudando muito, eu tô amando usar. E eu recebi alguns comentários no vídeo, em vários vídeos que eu faço de estúdio vlog, de pessoas falando que eu escrevo muito e tal. Sim, eu concordo, eu escrevo muito. Mas é a única maneira que eu consigo aprender algumas matérias, sabe? Igual humanas, que sempre tem muita coisa. Eu preciso escrever. Eu não consigo ouvir, só ver uma videoaula e tipo, ok, aprendi, sabe? Esse é um defeito meu. Não defeito, mas cada pessoa aprende de um jeito, né? A gente precisa entender isso. E respeitar, né? Óbvio que ninguém desrespeitou isso em mim, mas só pra vocês entenderem que eu sei que eu escrevo muito, eu não gostaria de escrever tanto. Mas isso atrapalha um pouco, porque eu perco muito mais tempo do que eu precisaria, né? Necessário. Mas enfim. E só pra deixar claro que o método de estudo, assim, que eu uso de escrever não é o certo, gente. É o que dá certo pra mim. E você não precisa fazer igual, você precisa achar o seu método. E pra isso você precisa testar. Se você consegue fazer resumo, absorver conteúdo com resumo, que bom, isso é ótimo. Se você só vê uma videoaula já ajuda, melhor ainda. Então, teste e veja qual é o melhor método pra você. O melhor método pra mim é escrever e fazer exercício. Só assim pra eu aprender. A minha cabeça é péssima, a memória é péssima. E eu só faço esses resumos bonitos, assim, porque eu realmente tenho facilidade com lettering. Eu não comecei a fazer lettering por resumos, comecei a fazer por lettering de tipo aquelas frases, sabe? Que tem várias fontes
E eu adorava, eu amava. Eu fiz o curso da Marina Viaboni, enfim. E daí eu comecei a ver que eu tinha muita facilidade com lettering. E eu comecei a aplicar nos meus resumos, mas nunca foi, tipo, pra ter minhas anotações bonitas. Sempre foi porque eu admirava muito essa arte de lettering, achava muito bonito. E achava um dom, sabe, um talento, era uma coisa a mais que eu tava começando a aprender. Então, não, gente, você não precisa ter uma anotação super bonita, ela tem que ser eficaz pra você. De verdade, eu só faço as anotações bonitas porque eu tenho facilidade, que se eu não tivesse, eu não faria. Assim como era 2 anos atrás, eu não tinha zero facilidade com isso. Eu só escrevia o título com uma corzinha assim e o corpo do texto normal, era horrível, mas era eficaz, sabe? É óbvio que quando a anotação ela é mais bonita, ajuda a gente a ter mais motivação, a tipo olhar aquilo e, meu Deus, que lindo, eu vou estudar isso, né? Eu sei, eu entendo, isso me ajuda também, mas você não precisa, sabe? Se você tiver tempo, óbvio, tudo bem você enfeitar, não tô falando que isso é errado, gente, eu tô falando que você não precisa. Eu não quero influenciar ninguém aqui a comprar caneta, essas coisas, só pra ter uma anotação bonita e boa, porque isso não é real. A sua anotação vai ser boa se você pegar e aprender, sabe? Então, enfim. Uma caneta brush pen não vai fazer seu resumo ser mais eficiente ou te fazer aprender mais. Vai deixar o seu resumo mais bonito, talvez te ajude a memorizar ou a ter mais vontade de estudar. Isso aconteceu comigo. Assim que quando eu comecei a fazer resumos bonitos, eu tinha mais vontade de estudar. Mas não que isso melhorou assim nos meus estudos, tá? O que melhorou mesmo foi o jeito que eu comecei a estudar. Mas se você tem tempo, se você tem força de vontade, se você tem condição de comprar uma brush pen, de fazer um curso e tal, gente, eu super apoio. Inclusive, eu tô pensando em fazer uma apostila de lettering. Eu só tô esperando chegar uma ferramentinha aqui em casa. Quem adivinha o que é? Quem adivinhar, coloca aí nos comentários. Que eu já tenho falado nos meus stories há muito tempo. Eu tava fazendo uma apostila de lettering, só que eu tava fazendo ela 100% à mão, na folha, e quando eu ia escanear, ficava com uma qualidade péssima, então eu comprei uma ferramentazinha assim, pra me ajudar. Essa semana vocês vão ver ela nos meus stories, provavelmente. E enfim, eu tô pensando em fazer uma apostila de lettering pra vocês. Assim que eu tiver mais novidades, eu vou contando lá nos stories, por isso é muito importante me seguir. Se você quer ter uma letra igual a minha, se você tem condição e tal, fique ligado lá nos meus stories. E é isso. Vocês me perguntam sobre o meu método de estudos, e o meu método de estudos é basicamente esse, tipo, fazer o resumo e depois fazer o exercício, e quando eu achar que eu esqueci o conteúdo, eu vou lá e reviso ele, tanto por essas fichinhas quanto fazendo mais exercícios. E é basicamente isso, não tem muito segredo. É o que tá dando certo pra mim. Eu tô em busca pra ver se eu acho um outro método, pra ver se eu me interesso e tal. Mas por enquanto ainda não achei nenhum outro. E me contem aí nos comentários se vocês têm algum método, o que vocês têm feito pra estudar e que ajuda muito. Que eu sempre quis conhecer outros métodos e saber a opinião de vocês sobre isso. No dia que esse vídeo foi gravado, eu ainda não estava usando um método de grifar, que quem viu meus stories nessa última semana vai entender, mas eu grifo o termo de uma cor e a definição de outra. Isso tem me ajudado muito na hora de revisar e na hora de estudar, porque eu consigo achar as coisas com mais facilidade. Como vocês podem ver, eu escrevo muito e às vezes eu ficava perdida na hora de achar os termos e enfim. E fazendo desse jeito me ajudou bastante.
Então eu recomendo pra vocês, usem pelo menos 2 cores na hora de grifar. Uma cor você usa para o termo e a outra cor você usa pra definição daquilo. E eu gostei bastante disso. E agora eu tô fazendo exercícios. E depois eu peguei aquele caderno que eu já mostrei pra vocês, de questões do Enem, pra fazer mais questões. E eu não fiz só sobre a matéria que eu estudei hoje, eu fiz sobre matérias que eu estudei há 2 semanas e tal. E foram ao todo, acho que uns 40 minutos só fazendo exercícios. E eu gostei bastante, deu super certo, eu acertei bastante questões até. E daí chegou a pior hora pra mim, que é organizar tudo, a bagunça que eu fiz e arquivar os resumos. Pra quem não sabe, eu tenho esse fichário e nele eu só guardo os resumos que eu faço, não é anotação em sala, são resumos tipo à parte, sabe? Porque sempre fica mais fácil de eu procurar e enfim. Então eu arquivo tudo nele, só as fichas que eu coloco naquela argolinha que vocês vão ver. Mas isso me ajuda bastante porque os resumos não ficam soltos por aí. Você não precisa ter um fichário, pode ser uma pasta qualquer, só para as coisas não ficarem soltas, sabe? Daí você coloca um grampinho ou um clips para as coisas não você não perder e quando você precisar revisar, está ali, você vai saber que tá ali. E enfim, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, me ajuda muito. Curtam o vídeo e me sigam lá no Instagram. Eu posto todo dia lá dicas e meu dia a dia pra vocês. Se vocês gostam do Studio Vlogs, acho que vocês vão gostar bastante do conteúdo do Insta. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!